Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. PDL 89 de 2009. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Messina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 14h15, desculpa, presidente. Ata da 9ª sessão ordinária, em 10 de março de 2010. Presidência do senhor Jorge Felipe, presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Carlos Caiado, S. Ferraz, Clarissa Garotinho, Ivani de Melo, Lucinha, Marcelo Piuí, Alfredo Sirquis, Elton Babu, Dr. Jorge Manaia, Jorge Felipe, João Cabral, João Mendes Jesus, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, Tânia Bastos, Raimon, Tereza Berger, Aspásia Camargo, Leonel Brizola Neto e Rosa Fernandes, 23, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 16h38. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, com a palavra, nobre vereadora Clarissa Garotinho. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, eu pedi a palavra, presidente, porque eu estou indignada com a emenda do deputado Ibsen Pinheiro, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados e que está literalmente quebrando o Estado do Rio de Janeiro. A emenda que foi aprovada ontem está fazendo o Estado do Rio de Janeiro perder mais de 7 bilhões de reais. E eu não posso deixar aqui de lamentar a ausência dos deputados federais do Rio de Janeiro irresponsáveis que não foram lá participar dessa votação. Essa votação é extremamente importante. Eu quero saber até quando vão continuar prejudicando o Estado do Rio de Janeiro, da forma como vem sendo prejudicada. Os municípios do nosso Estado vão quebrar. Que pacto federativo é esse? Vejam vocês o absurdo. O Estado do Rio é o maior produtor de petróleo do país, produz mais de 80% do petróleo nacional. Se o Estado do Rio fosse um país, nós estaríamos entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Seríamos país membro da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo. E numa discussão nacional não se leva isso em consideração. Isso é um tremendo absurdo. Outro absurdo é que o Rio de Janeiro já perde quando deixa de cobrar o ICMS do petróleo. Só cobra na origem, não cobra no destino. A mesma coisa não acontece, por exemplo, com álcool biocombustível, onde o maior produtor é São Paulo. Lá, com álcool biocombustível, eles cobram o ICMS na origem e no destino. O Estado do Rio vai quebrar com essa emenda do Ibsen Pinheiro. E a gente não vê a sociedade se organizar. Olha, eu lamento até que o governador tenha ido para a televisão chorar no RJTV. Ao invés de chorar, nós precisamos nos mobilizar. Nós temos que reagir. Nós precisamos impedir que isso passe pelo Congresso Nacional. Nós temos que nos mobilizar para o presidente Lula vetar essa proposta. Nós precisamos tomar as ruas, precisamos organizar os políticos, o empresariado, a imprensa, nós, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, precisamos nos mobilizar. A cidade do Rio vai perder 150 milhões de reais por ano. A mesma coisa que ela quer arrecadar, por exemplo, com a taxa de luz.
Agora vejam vocês, dos 92 municípios do estado, 90 vão quebrar. 90. Vejam, por exemplo, o município de Búzios, que recebia 40 milhões em royalties de petróleo, vai receber agora apenas 542 mil. Cabo Frio, que recebia 125 milhões de reais, vai receber agora 1,5 milhão. Macaé, que recebia 345 milhões, vai receber agora 1,5 milhão. O município de Angra dos Reis, senhor presidente, vai voltar a ter o mesmo orçamento que tinha há 12 anos atrás, em 1998. É um tremendo absurdo. Vejam vocês o que vai acontecer com o município de Campos. Campos recebia 838 milhões e agora vai passar a receber apenas 1,5 milhão. Agora eu pergunto a vocês, que pacto federativo é esse, onde a cidade, que é a maior produtora de petróleo do país, vai receber em royalties apenas 1,5 milhão, enquanto Teresina, que não produz uma gota sequer de petróleo, vai receber 23 milhões de reais. Que pacto federativo é esse? Que pacto federativo é esse, onde o estado de Goiás, que não tem vocação ser estado produtor de petróleo, vai ganhar mais do que o estado do Rio de Janeiro? O que está acontecendo é um absurdo. Estão rasgando a Constituição brasileira, estão quebrando o pacto federativo. A sessão de ontem, inclusive, foi uma sessão irregular, porque a emenda do Ibsen Pinheiro não tinha o número de assinaturas suficientes e, ainda assim, ela foi votada na Câmara dos Deputados. Por isso, eu convoco aos meus colegas, vereadores desta casa, para reagir. Convoco aos deputados estaduais e federais do nosso estado para reagir. Convoco os prefeitos do nosso estado a reagir. Convoco o empresariado, a imprensa, a população em geral a reagir, porque o nosso estado vai perder capacidade de investimento. Os municípios vão quebrar e vão perder capacidade de investimento. E nós não podemos permitir que o Rio de Janeiro seja prejudicado mais uma vez. Aqueles que não se mobilizarem serão cobrados pela história. Por isso, nós não podemos deixar que isso passe em branco e precisamos lutar, enquanto ainda há tempo, para fazer prevalecer os interesses legítimos da população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Peço ao vereador Jorge Manaia que assuma a presidência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 72/2009, de autoria do vereador Stepan Nercessian, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao dramaturgo, escritor, roteirista, jornalista, cineasta e telenovelista brasileiro Aguinaldo Silva. Não havendo oradores inscritos para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 89 de 2010, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à médica Lícia Bahia. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria, votará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 15 horas, para
A presidência convoca sessão extraordinária para hoje às 18h02 e convoca também um companheiro para presidir a sessão. Está encerrada a sessão. A presidência submete ao douto plenário se concede a dispensa da leitura da ata. Como os senhores vereadores não se opuseram, a presidência considera aprovada. A matéria está aprovada e a presidência, dando prosseguimento à tramitação desta sessão ordinária, está em discussão, o quórum é maioria simples, o projeto de decreto legislativo número 72 de 2009, de autoria do ilustre vereador Stefano Essessian, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao dramaturgo, de escritor, roteirista, jornalista, cineasta e telenovelista brasileiro Aguinaldo Silva. A presidência pergunta aos senhores ilustres 9 vereadores dessa Casa de Leis se concordam com a aprovação desta matéria. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão. A presidência informa que a matéria está aprovada. E segue a promulgação. A presidência, dando continuidade aos trabalhos desta noite, informa que também temos em tramitação ordinária, em segunda discussão, com quórum de maioria simples, o projeto de decreto legislativo número 89 de 2010, de autoria de Sua Excelência, o ilustríssimo vereador, Dr. Paulo Pinheiro, que consegue o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro, a médica Lígia Bahia. A presidência pergunta aos ilustres senhores vereadores aqui presentes se concordam com a aprovação desta matéria e aqueles, por gentileza, que estejam a favor, que permaneçam como estão. Como todos permaneceram como estão, a presidência informa que a matéria está aprovada e segue a redação, a promulgação. A presidência pergunta se existe algum vereador que queira se pronunciar a respeito da matéria. Não havendo nenhum vereador que queira se pronunciar, a presidência informa que, antes de encerrar, tem alguns lembretes a ser feito aqui. Lembrar aos senhores vereadores, é um requerimento sem número 543 de 2010, que requer a sessão do plenário e do Salão Nobre para a solenidade em homenagem à matéria aqui aprovada da doutora Lígia Bahia. Requerimento, deferimento 23/2. Autor é o ilustre nobre vereador Paulo Pinheiro. Nós temos também aqui para registrar, nos anais da Casa, e para o saber dos senhores vereadores, será publicado no Diário Oficial, um requerimento sem número, tem o número 564 de 2010, é do ilustre vereador Tio Carlos. Ele requer à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa de Leis para o dia 15 de março de 2010, às 18h30, de 18h30 até às 21h30. Ele realizará uma solenidade em homenagem aos senhores Erasmo Machado de Vasconcelos e Elimar Machado de Vasconcelos, que receberão conjuntos de medalhas do mérito Pedro Ernesto. A presidência aproveita também para convocar a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está, neste momento, encerrada a sessão e a presidência agradece a presença
de todos os senhores aqui presentes, senhores assessores, e que todos tenham um bom retorno e a paz de Deus esteja no coração de todos. E damos por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos os senhores.